Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Continuo eu na minha briga. Uso óculos, não uso óculos. Porque nessa distância fica longe, não é perto, mas a letra é pequena. Então, enfim. Mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nessa manhã. E, como de costume, eu queria compartilhar antes da palavra. Nessa manhã não temos um vídeo, nem um louvor, mas temos uma imagem. Você pode jogar na tela para a gente, por favor? Ivan, muito obrigado. Quem sabe, as crianças já foram lá para o fundo, né? Mas eu aposto que tem muitos adultos aqui que sabem quem é essa pessoa dessa foto. Quem consegue aí me ajudar? Peter Pan, isso aí. E qual que é a grande história do Peter Pan? Quem era o Peter Pan? Esse é o Robin Hood, Pastor Ri. O Peter Pan... Oi? Eternamente criança. Muito obrigado, Jana. Isso daí. Peter Pan era uma pessoa eternamente criança. Ele nunca quis crescer. Ele sempre quis viver como criança. E apesar do tamanho dele, principalmente nesse desenho, ele fica naquilo, né? E aí? Mas ele tem tamanho de adulto, mas ele quer ser eternamente uma criança. E na continuidade daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, na primeira carta de João à igreja, nós iremos falar a respeito do crescimento espiritual. Nós vamos falar a respeito da maturidade espiritual e nós vamos entender que, idealmente, nós, enquanto cristãos, não podemos ser Peter Pan. E nós vamos entender o porquê não podemos ser o Peter Pan, porquê não podemos ser eternamente crianças espirituais. Porque a gente não pode ser eternamente imaturos. E é isso que o Senhor, então, vai ministrar a nós. E eu quero convidar a igreja, então, a se colocar em pé e abrir as suas Bíblias na primeira carta de João, no capítulo 2. E nós iremos ler aquilo que está no versículo 12 até o versículo 14. 1 João 2, de 12 a 14. Pode tirar a imagem se quiser, Ivan. Obrigado. Amém? 1 João 2, de 12 a 14, diz assim na minha versão: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio nesta manhã. E nós queremos te louvar e agradecer pela porção da tua palavra, Senhor, que foi lida aqui. Nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, porque, como já foi dito, Senhor, pelo Domingos mais cedo, a programação não é nossa, a programação é tua, porque este culto é teu, Senhor. É de ti, para ti e por ti. E nós queremos, Senhor Deus, entregar diante de ti esta palavra, queremos entregar diante de ti a ministração dessa manhã, para que não haja nada meu, para que não haja nenhum engano, para que não haja, Senhor, nenhum tipo, Senhor, de engano do diabo, Senhor, mas que em nome de Jesus todo mal caia por terra agora, que toda e qualquer, Senhor, distração, toda e qualquer preocupação, todo e qualquer tipo de falta de interesse ou falta de atenção caia por terra agora em nome de Jesus. E que em nome de Jesus os nossos corações, a nossa mente, os nossos ouvidos possam estar abertos e prontos a receber a
palavra, Senhor, que será ministrada nessa manhã, diretamente do teu trono, Senhor. Que não seja eu, mas seja o Senhor, diretamente através da minha vida, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Então, se nós recapitularmos aquilo que o Senhor tem ministrado através da vida do apóstolo João, nas últimas ministrações, o Senhor, então, logo no começo, o Senhor, então, apresenta mais uma vez o seu plano de salvação, por que Jesus veio ao mundo, e depois, então, continua a sua ministração nos ensinando como andar na luz. Amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E aqui agora, então, uma vez que entendemos o plano de salvação, entendemos a necessidade de andar na luz, andar no caminho de Deus, o Senhor ele vem e nos apresenta o seguinte: mas olha, existe um processo, existe um crescimento, existe uma maturidade, como em tudo na nossa vida. Nós, quando nascemos, éramos bebês. E aí fomos crescendo, nos tornamos crianças, nos tornamos adolescentes, jovens adultos, e nos tornamos adultos na flor da idade, como eu agora. E tem aqueles que vão caminhando e vão sendo abençoados e vão tendo mais e mais anos de vida, até um dia que o Senhor o chama, fala assim: está pronto, pode vir junto comigo. E o Senhor, então, leva para junto dele. Mas assim também é na nossa vida espiritual. Nós também nascemos e no comecinho ali do primeiro capítulo de 1 João é apresentado como nós nascemos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus. E aí depois então nós também, quando depois de nascermos, começamos um processo de crescimento, um processo de maturidade, até nos tornarmos mais maduros, e nós vamos entender um pouquinho desse processo que acontece na vida do cristão. E como nós vimos aqui, nesse trecho que foi lido, são apresentados 3 tipos de cristãos. 3 tipos de membros de igreja, partes do corpo de Cristo. São 3 tipos. O primeiro são os filhinhos. E o termo original, filhinhos, na verdade, se refere a criancinhas. E o termo original, eu não sei falar grego, tá? É teknion. E esse é um termo usado para criancinhas e é um termo de afeto que é usado pelos mestres para os seus discípulos quando eles estão em circunstâncias que exigem um pedido afetuoso. Então, os mestres no Novo Testamento se referiam aos seus discípulos desta forma: filhinhos, queridos, irmãos. E nessa forma, então, mostravam aqueles que eram seus discípulos. E eles, então, se referiam dessa forma. E nós podemos ver nas primeiras palavras do capítulo 2 dessa mesma carta de 1 João, onde ele se refere aos destinatários dessa carta, chamando: meus filhinhos, eu lhes escrevo. Então, aqui João, ele estava se referindo a estes discípulos. Mas quem são esses discípulos? Por que eles são filhos? E aí, se nós nos lembrarmos daquilo que diz no primeiro capítulo do Evangelho segundo João, e eu quero convidar todo mundo a abrir as suas Bíblias. Pode deixar o dedo aí em 1 João, a gente vai voltar. João 1. João 1, os versículos 11 e 12. João apresentando a respeito de Jesus, diz ali no versículo 11 do primeiro capítulo do Evangelho segundo ele. Então Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Quem são os filhinhos? Quem são os filhos? Quem são as crianças? São todos aqueles que creram no nome de Deus, creram no nome de Jesus, que receberam a Ele. Então, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todo aquele que é um crente, um cristão, aquele que aceitou a Jesus, ele é um filho. Mas é importante nós nos lembrarmos do seguinte: Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem filho. E a pergunta que eu quero começar fazendo é: você já se tornou filho de Deus? Você já aceitou ao Senhor como seu pai? Não existe neto de Deus. O meu pai é crente, a minha mãe é crente, logo eu me torno crente. Não existe isso. É um ato voluntário, consciente de cada um. E cada um de nós que estamos aqui, temos que ter consciência disso. Não é porque eu nasci num lar evangélico que eu me torno um evangélico. Não é porque eu frequento uma igreja evangélica que eu sou evangélico. Não é porque eu vou a uma igreja cristã que eu sou cristão. Não é porque minha mãe me levou à igreja, ou meu pai me levou à igreja, ou eles me ensinaram as coisas da Bíblia que eu me torno aquilo que eles me ensinam. Eu tenho que aceitar, eu tenho que querer. E muitas vezes na igreja existe esse engano. Muitas vezes nós achamos que porque eu sempre estive na igreja, eu faço parte da igreja, eu sou a igreja, eu sou cristão, e não é verdade. Porque a palavra, ela nos apresenta que aqueles que creram e receberam a Cristo que podem se tornar filhos de Deus. Então, eu não sei quem mais, numa situação como a minha, cresceu num lar evangélico. E eu posso dizer, eu fui aceitar Jesus muito tarde na minha vida, apesar de ter andado num lar evangélico. De fato, entender o que é Jesus na minha vida. Foi muito tempo depois. E nós, nesse período que nós estivemos nos Estados Unidos, nós pudemos ver que essa realidade não é só minha. Havia ali, então, uma pessoa que gostaria de se batizar. E nós estávamos ali ajudando um pastor, e esse pastor ele estava ali ministrando então a respeito do batismo, e quando foi terminado a ministração a respeito do batismo, o pastor virou para aquela pessoa, era uma jovem, adolescente, e falou assim: me diz, quando foi que você aceitou a Jesus? Conta comigo, para mim, me explica, quando foi que você se conscientizou disso? E aí logo a avó daquela jovem, ela virou e falou assim: mas ela já nasceu num lar evangélico. Ela não precisa aceitar a Jesus. E aí, o pastor, eu e o Espírito Santo principalmente, conseguimos ensinar ou ministrar aquela vida que não é assim. Não existe eu nasci na igreja, logo eu sou crente. Não existe eu nasci na igreja e logo eu sou cristão. Logo eu sou filho. A maior mentira que o mundo prega é: todos somos filhos de Deus. Todos somos criatura dele. Mas nem todos são filhos. Porque existem aqueles a quem ele veio, mas não os receberam. E o Senhor, ele veio para todos nós. Ele veio para todos, judeus ou gentios. Europeu, africano, asiático, todos. Americano, o Senhor veio para todos. Mas apenas aqueles que creram no seu nome e o receberam a quem lhe é dado o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. E você? Já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já aceitou a Ele e recebeu a Ele como seu Senhor e Salvador? Se você já recebeu, parabéns. Você se enquadra nos filhinhos. Você se enquadra nos filhos. Mas se não, saiba que hoje você não está na família de Deus. Não faz parte. E por isso é importante nós entendermos que nós precisamos dessa salvação.
do contrário, nós estamos condenados. É assim que a palavra nos diz. Já estamos condenados pelo pecado que habita em nós. E eu quero convidar os irmãos a irem nas suas Bíblias até Romanos no capítulo 8, no versículo 15. Romanos no capítulo 8, no versículo 15, a partir do versículo 15, diz assim na minha versão: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Senhor, Ele nos adotou. Nós somos, e nós, na nossa sociedade, é uma coisa tão mal vista, ou talvez mal entendida, a questão da adoção. Não é, obviamente, uma coisa que a gente gostaria que acontecesse, mas pense, Ele resolveu nos amar. Ele resolveu, Ele olhou para o pastor Ricardo e falou assim, eu te amo. E o pastor Ricardo talvez possa olhar e falar assim, mas Senhor, não tem nada em mim para que o Senhor queira me amar. Eu fui gerado em pecado, eu estou em pecado, mas o Senhor fala assim, mas eu te amo. Assim como Ele fez com a Sandra, assim como Ele fez com o seu Wagner, assim como Ele fez com o Marcelo, com a Nanda, comigo. O Senhor resolveu nos amar. Uma tia da Gra, prima, essas coisas de família eu sempre me confundo. Eu acho que é tia-prima, sei lá se existe isso. Mas ela tem uma filha adotiva. E essa menina, quando ela era pequenininha, ela chegou para a mãe e falou assim, mas mãe, eu não nasci da sua barriga? Ela falou assim, não, você nasceu do meu coração. Nós somos filhos do coração de Deus. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos adotar. E como a palavra nos diz, se uma vez recebermos ao Senhor como nosso Pai, temos o Espírito dele testificando ao nosso, reforçando ao nosso, confirmando ao nosso, de que nós somos os seus filhos. E nada nem ninguém pode tirar isso das mãos do Senhor. Amém? Mas é importante sabermos que Deus ele não tem netos. Deus ele não tem sobrinho. Deus não tem afilhado. Deus tem filhos e aqueles que não são filhos. Se você não se tornou um filho de Deus, hoje é um bom dia para isso. Se você não se tornou uma filha de Deus, hoje é um bom dia para isso. Porque o Senhor ele te chama e Ele te mostra que Ele resolveu te amar, ainda que você talvez ache que não merece. Mas seguindo aqui na ministração, assim como foi dito, nós não podemos ser um Peter Pan. Talvez o Peter Pan espiritual é aquele que é o filho, é aquele que se sente dessa forma. E se nós formos pensar, por que a gente não pode continuar sendo o Peter Pan, não sendo uma criança? Porque uma criança é imatura. Uma criança ela tem medos. Uma criança ela é egoísta. Uma criança nunca ia conseguir cuidar de outra criança. Uma criança nunca ia conseguir trabalhar para outra criança. Eu não sei se vocês já viram isso, mas esse fim de semana, as meninas, a Gra e a Isa principalmente, elas me mostraram um seriado que tem na Netflix, seriado japonês, onde eles pegam famílias, pegam criancinhas, e o episódio que eu vi era uma menininha de 3 anos de idade. E eles chegam para essa menina de 3 anos de idade, e a mãe chega à filha e fala assim, filha, eu preciso que você vá ao mercado e que você compre, e ela dá uma lista de compras daquilo que a filha precisa comprar. E é uma criança de 3 anos. E essa criança, então, primeira reação dela, ela chora.
Mãe, mas você não vai estar comigo. Ela assim, mas você dá conta. E aí ela ali encoraja aquela criança, e aquela criança de 3 anos, ela vai ao mercado, mas não é ao Big, não é ao Carrefour, não é ao Lopes, não é ao Lopes que eles vão. Ela vai ao mercado de peixes da cidade como se fosse o mercadão municipal. Pensa num mundo de gente andando ali. E aquela criança de 3 anos, ela vai e ela compra aquelas coisas. E ela volta para casa e a família fica feliz. E até uma das coisas, a mãe tinha pedido uma coisa e ela comprou outra, ela comprou um outro peixe. E aí quando perguntaram para ela, mas por que você comprou esse e não outro? Ela assim, porque eu achei bonitinho e rosa. E a menina comprou então o peixe porque ela achou bonitinho e rosa. Mas imaginemos na nossa vida se todos fôssemos criança. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós fomos adotados, nos tornamos filhos, mas nós devemos então começar a caminhar na fé. Nós precisamos buscar o crescimento espiritual, buscar o nosso amadurecimento espiritual, porque do contrário seremos eternos Peter Pans espirituais, eternas crianças, eternas pessoas que dependem de outros para serem cuidados, eternas pessoas que não sabem onde buscar alimento. Eternas pessoas que, egoístas, pensam só no seu própria vontade, no seu próprio querer. E por isso, então, voltando ali à primeira carta de João, no capítulo 2, nós vemos que ele apresenta, então, primeiro os filhinhos, dizendo que os pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus e que os filhinhos conhecem o Pai. Então essa é a primeira etapa. Tivemos o nosso pecado perdoado e conhecemos ao Pai. E agora os jovens, ele diz, ao próximo passo, aqueles que estão caminhando na fé, aqueles que estão deixando de ser criança. Então a criança é aquela que entende a sua salvação, entende que o seu pecado foi perdoado, entende que ela foi adotada como filho, e a partir deste momento, ela busca então querer conhecer mais do Senhor. E olha o que ele diz a respeito dos jovens no versículo 13, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E depois no versículo 14, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Então, nós começamos a entender que quando nós então começamos a conhecer a palavra de Deus, em vocês a palavra de Deus permanece, é que nós começamos a vencer o maligno. E nós começamos a vencer o maligno. Então, para crescermos na fé espiritualmente, a gente precisa da palavra. A gente precisa buscar a palavra. A gente precisa conhecer a palavra. E por isso que nós, como igreja, oferecemos os estudos bíblicos. E por isso que nós, pastores, aqui sempre vamos encorajar a todos que participem dos estudos bíblicos. Ah, mas é difícil. É óbvio que é difícil. É óbvio que é difícil. Ah, mas eu não tenho condições. É óbvio que a gente não tem condições. E se deixarmos, nunca vamos ter. Mas, por exemplo, assim como na nossa vida normal, quem gostou de ir para a escola o primeiro dia? Eu, pelo menos da experiência que eu tenho das minhas filhas e da minha própria, eu sei que eu chorei no primeiro dia de aula. Eu lembro de olhar para um lado, tem um amiguinho ali que estudava antes, e virar, cadê minha mãe? E sair chorando. Ninguém quer passar por esse processo, né? Eu lembro daquilo que uma vez o pastor Cado, ele comentou das dores do crescimento. Pelo menos entre nós, homens, né? Quantos não tiveram aquela dor no calcanhar quando a gente estava na adolescência? Quantos não sentimos dores nos joelhos? Quando a gente é jovem, quando a gente é velho é outro tipo de dor, né? Mas é porque a gente está crescendo. É porque o nosso corpo está se desenvolvendo, mas dói.
E assim também é na nossa vida espiritual. Assim também é na nossa vida espiritual. Quantos aqui gostam de ter que estudar para ter que passar de ano? Daqueles que estão estudando, daqueles que estão buscando um outro curso? Não é bom. Tira o nosso tempo de alegria, tira o nosso tempo de lazer. A gente quando é adulto a gente se começa a racionalizar. Vai ser bom lá na frente, mas na hora nunca é bom. Na hora é difícil, na hora a gente tem que fazer escolhas. E da mesma forma, queridos, é na nossa vida espiritual. Temos que fazer escolhas. Vejam, jovens, vocês são fortes. E aí aquilo que o pastor Ricardo, aquilo que o bispo Valdir gostam de lembrar, no que diz no Evangelho segundo Mateus, o reino de Deus, ele exige força, ele exige dedicação, ele exige disposição, esforço, como foi dito. Mas não é no esforço que nós vamos alcançar no céu, é o esforço que vai nos permitir estar perto do Senhor, conhecê-lo mais. Muitas vezes, o nosso trabalho, eu vou dizer por mim, ele consome tanto, e muitas vezes a Gra vira e fala assim, você está vindo? Eu falo assim, eu vou ter que trabalhar mais um pouco. E aí teve uma hora que chega em casa, ela fala assim, nossa, você já chegou? Eu falo assim, trabalho sempre vai ter. Na nossa vida sempre vai ter. Sempre vai ter o que fazer. Aquele que é pai é porque é pai, aquela que é mãe é porque é mãe, aquele que é filho é porque é filho. Todo mundo tem as suas responsabilidades. Mas também a nossa responsabilidade deve ser no crescimento espiritual. Não vai fazer download. Não tem portinha USB onde a gente coloca um pendrive e carrega tudo o que a gente precisa saber. Exige ensino, exige estudo. E assim porque a palavra do Senhor, ela é aquela que vai nos apresentar quem é o Senhor. E a palavra do Senhor é aquela que, por exemplo, ela vai nos ajudar. A palavra do Senhor é aquela que vai nos ajudar a identificar o que é certo e o que é errado. E eu quero convidar todo mundo a abrir as suas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 4. Efésios no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 14. Efésios 4, a partir do versículo 14, diz o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então nós devemos crescer para que nós não sejamos como crianças. Vejam o termo que foi lançado de novo. A criança ela é facilmente enganada. Quem aqui não teve que chegar para o seu filho e falar, não aceite doce de estranhos? Por quê? Se um estranho oferecer para a criança, ela vai aceitar. Ela é facilmente enganada. Quantos adultos talvez se chegarem para uma criança, fala, dá a mão para o tio e vai levando a criança embora, a criança vai embora. Porque ela é facilmente enganada. Mas a palavra nos diz que nós devemos crescer. A palavra aqui, nesse contexto de Efésios 4, ele está apresentando a unidade do corpo de Cristo, ou seja, ele está apresentando a respeito do papel da igreja. Estar em igreja é importante para que nós possamos ter o crescimento. Por quê? Porque nós não sabemos tudo e sempre vai ter alguém que vai saber algo que nós não sabemos. E isso a gente só vai conseguir na igreja. Assim como na escola, eu tenho dificuldade de matemática. Eu tenho um colega de classe que tem mais facilidade com matemática. Eu chego e falo assim, me ensina porque eu não estou entendendo. Ah, mas o professor está ali, presta atenção. Quantas vezes com as minhas filhas eu
elas falam assim, a professora explicou, eu não entendi. Aí eu falo assim, e dessa forma, você entende? Agora eu entendi. Pessoas têm jeitos diferentes de aprender, têm facilidades diferentes. E assim também, nós em igreja, aprendemos uns com os outros. É o papel do corpo. Um membro não anda sem o outro. Não adianta nada a gente ter uma perna, mas não ter o braço. Porque se a perna coçar, eu vou coçar com o quê? A gente precisa uns dos outros. A gente precisa estar em igreja. E esse processo de estar em igreja é onde nós vamos ter a ministração da palavra, é onde nós vamos aprender nos estudos bíblicos, é onde nós vamos aprender uns com os outros, é onde então nós vamos muitas vezes receber o alimento uns dos outros. Houve uma segunda-feira, talvez umas 3 semanas atrás, em que eu até fiquei sem graça. Todo mundo veio orar por mim. Por conta de uma situação que nós estávamos passando em casa. Mas eu louvo e glorifico ao nome do Senhor pelos irmãos que estavam aqui e que se dispuseram a vir e orar pela minha vida, que estava precisando. E nós, nesse processo de crescimento, nós precisamos uns dos outros. A gente não consegue as coisas sozinho. A gente não consegue. A gente precisa uns dos outros, e esse é o papel da igreja, esse é o papel da palavra, porque quando nós aprendemos a respeito da palavra e nós começamos a colocar essa palavra em prática, nós começamos a conhecer mais e mais do nosso Deus. Mas às vezes eu não consigo entender o que eu estou lendo aqui, aí eu preciso talvez da Jana ou do Paulo falar assim, Gu, presta atenção, é assim. Agora eu entendi, como diz o meme. Nós precisamos estar em igreja para deixarmos de ser criança. Nós precisamos estar lendo e buscando a palavra do Senhor. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, esteja em igreja. Hoje talvez você possa estar, por algum motivo, vendo pela internet. Mas que isso não substitua o ser igreja. Que isso não substitua para nós que estamos aqui o ser igreja. Porque o ser igreja também é muito mais do que somente assistir o culto. É o estarmos um pelo outro. É o perguntarmos um pelo outro. É o nos interessarmos um pelo outro. Quando a Isabela, minha filha mais velha, ela era filha única, ela era uma. É meu, para mim, me dá. E de repente veio a Bia, que ela quis, ela queria. E aí quando veio a Bia, você chegava e falava assim, quer? Ela assim, quero. Aí você dava, ela assim, tem outro. Para poder dar para minha irmã. Eu, antes de ser pai, eu tinha uma conduta. Mas depois de ser pai, quantas vezes a gente como pai se priva de algo para poder dar para os nossos filhos aquilo que eles querem, aquilo que eles gostariam. Quantas vezes a gente vai no Mac só para pedir o McLanche feliz, para poder dar o brinquedinho. É uma tática que não é muito lá, né? Assim, poxa, né? Mas está valendo, a gente lembrou, né? E leva o brinquedinho e ela fica feliz da vida com aquilo. À medida que nós vamos amadurecendo, as nossas prioridades vão mudando. A gente vai permanecendo no Senhor. A gente vai aprendendo com a palavra a resistir ao diabo. Por quê? Porque quando o diabo ele vem, nós na hora nos lembramos da palavra do Senhor. Assim como quando Jesus foi tentado no deserto, ele repreendeu ao Satanás com a palavra. Da mesma forma nós. Quando nós começamos a conhecer a palavra, começamos a conhecer ao Senhor, nós podemos começar a resistir ao diabo. E quando nós começamos a resistir ao diabo, nós percebemos que as nossas forças no Senhor, e a gente vai se tornando inabalável a tal forma onde eu paro de me preocupar comigo, porque eu sei que de mim quem cuida é o Senhor.
E eu começo então a me virar em direção a outros. Eu começo então a ser aquele que talvez chega para alguém que não entende e fala aqui, deixa eu te explicar. E neste processo, nós vamos amadurecendo no Senhor, nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos resistindo ao diabo e nós vamos então começando a compartilhar as coisas com outros. Nós passamos a nos tornar, como diz o texto, aqui de 1 João 2, pais. Não no sentido, queridos, e olha, eu realmente... Eu tenho muito receio daqueles pastores que falam, eu sou o seu pai espiritual. Eu estou meio geek hoje, né? O pastor Darth Vader, né? Eu sou o seu pai, né? Eu tenho muito medo disso. Porque a palavra do Senhor nos diz que só tem um pai. Porém, o pai, neste termo, no original, ele significa aquele que nutre, aquele que sustenta, aquele que protege. É usado para indicar alguém que tem um conhecimento avançado em algo. É o mestre. É aquele que ensina. É aquele que orienta. Não é aquele que manda. Não é aquele que possui. Mas é aquele que dá as orientações. E sendo pai, nós deixamos de nos preocupar conosco e passamos a nos preocupar com o outro. E a gente vai pensando como igreja em igreja. E desta forma, nós passamos a focar, não apenas deixar de focar em nós e passamos a focar no outro, e deixamos de focar no nosso plano e passamos a focar no plano de Deus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quando nós passamos a agir dessa maneira, é que nós estamos atingindo a maturidade espiritual. Mas, Gu, essa maturidade espiritual, quando a gente atinge o ápice dela, naquele texto ainda de Efésios 4, Efésios 4. Nós lemos o versículo 14 em diante, certo? Olha só o que diz no versículo 13. Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando que a gente vai atingir essa plenitude? Meu modo de entender, nunca. Porque a referência é Cristo. Sermos como Cristo. Mas o nosso papel do esforço, lembra? É buscar. É nos dispor. É nos esforçarmos. É buscarmos conhecimento da palavra do Senhor. É buscarmos aconselhamento junto àqueles que podem nos aconselhar, conforme a palavra do Senhor. E é dessa forma que nós podemos caminhar na maturidade. E é dessa forma, esse deve ser o nosso objetivo. Nos tornamos filhos quando temos os nossos pecados perdoados e entendemos que o Senhor é o nosso Pai. Nos tornamos moços quando temos a palavra de Deus em nós e com ela nós conseguimos resistir ao diabo. E nos tornamos pais quando nós começamos a nos preocupar com outros, mas olha o que diz também ali nos versículos 13 e 14, diz: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é, desde o princípio. E no versículo 14 de 1 João 2 diz: pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é, desde o princípio. E quando eu estava preparando a palavra, eu me atentei com o seguinte: vocês perceberam que é exatamente a mesma coisa?
Aos filhos e aos jovens existiam pequenas diferenças, mas aos pais é a mesma característica, porque só pode ensinar aquele que conhece. Só pode ministrar aquele que é ministrado. O segredo da maturidade espiritual é o conhecimento do Senhor. É a intimidade do Senhor. É quanto mais eu me aproximo dele, mais eu conheço ele e mais eu começo a conhecê-lo, não como o Pai, mas como aquele que era do começo e é aquele que é eternamente. Eu passo a conhecer um Pai amoroso e eu começo a conhecer um Deus todo-poderoso. Eu começo com as minhas experiências ver que à medida que eu preciso, como foi ministrado hoje, como Pedro, Senhor, por favor, me ajuda. E o Senhor estava ali ao seu lado, estendeu a mão e o tirou dali. E depois, como tantas outras experiências, Pedro foi vivendo diante do Senhor e ele foi entendendo que dele o Senhor cuida. E ele foi conhecendo o Senhor e ele foi migrando de um Pai amoroso a um Deus todo-poderoso. E a gente não deve se esquecer que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso e é esse Deus que nós devemos propagar. É esse Deus que nós devemos anunciar. É esse Deus que nós devemos crer e buscar e servir. É aquele que... O crente maduro é aquele que diante das adversidades, ao invés dele pedir para alguém orar, ele fala assim, vem cá, eu vou orar e o Senhor vai fazer. Porque esse é o Deus em que nós cremos. Esse é o Deus que eu tenho conhecido e a esse Deus eu vou clamar. E Ele vai vir ao seu encontro. E Ele vai vir ao seu encontro. E Ele vai fazer a mudança na sua vida. E de repente a gente começa a conhecer o nosso Deus. E uma característica da maturidade, para nós terminarmos, está ali no último capítulo da Bíblia, Apocalipse no capítulo 22. Apocalipse no capítulo 22, o versículo 17 e o 20. Apocalipse 22, versículo 17, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E no versículo 20, diz assim, e aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. O crente maduro é aquele que anseia a volta de Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque nós somos a noiva dele. E uma vez, eu vi uma ministração e onde uma pessoa ela falava assim, devemos ser uma noiva madura. E eu confesso que eu fiquei pensando, o que é ser uma noiva madura? E o entendimento que eu tenho de uma noiva madura é aquela que quer casar. É aquela que não quer mais enrolação. A noiva madura não é aquela que é mais velha, a noiva madura não é aquela que é mais nova, não é aquela que tem condições de casar. A gente nunca tem condição de ir para duas coisas na vida, casar e ter filho. A gente nunca fala assim, agora vai. Né? Porque se a gente for pensar... Né, o meu irmão que brinca, ele fala assim, é igual a história da piscina, pula que a água está fresquinha. Aí você pula e fala, está gelada. Fala, você pulou. Né? Mas é a mesma coisa casar. Mas a maturidade da noiva vem do, agora chegou a hora. É hora de casar. É hora de encontrar com o noivo. É hora de querer achar esse noivo, de estar com esse noivo, porque eu já tenho conhecido ele tanto e tanto e tanto, que eu quero estar com ele. Quando eu me casei, eu tinha de 22 para 23 anos. Minha esposa tinha de 21 para 22. E muitas pessoas perguntam assim, mas por que vocês se casaram tão cedo? Tanto para viver...
Minha resposta era assim: eu já achei que eu procurava. Eu não preciso procurar mais. Agora eu quero estar com ela. É a mesma coisa com o nosso Senhor. Não temos que procurar. É Ele que a gente quer estar. Estejamos com Ele. Aproveitemos enquanto podemos buscá-lo. Vamos nos esforçar para estar com Ele. Nós, enquanto pais, nos esforçamos para estar com os nossos filhos. Vamos nos esforçar para estarmos com o nosso Senhor. Nós, enquanto filhos, nos esforçamos para estar com os nossos amigos, talvez, ou talvez até com os nossos pais. Vamos nos esforçar para estar com o nosso Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos crescer espiritualmente, porque do contrário, a gente vai continuar sendo Peter Pan espiritual. E ontem eu fui ver se eu achava algum vídeo curto do Peter Pan para poder mostrar. E depois de assistir um pequeno pedaço, eu fiquei assustado, digamos assim, repreendi, porque eu achei algo muito demoníaco, porque ele falava assim: eu não quero crescer. E a menininha vira para ele e fala assim: mas e o amor? Ele fala assim: eu não sei o que é o amor. É o próprio diabo falando. É o próprio diabo confundindo as crianças espirituais para que elas não queiram crescer. Ou para aqueles que são adultos, mas falam assim, mas são imaturos, são como crianças, que não assumem a sua responsabilidade de querer crescer espiritualmente. E o crescer espiritualmente, para que ninguém pense que eu estou contradizendo o que a gente acabou de louvar, dizendo: Senhor, quero ser como criança. Aquele que tem a maturidade espiritual, ele sabe que quanto mais ele conhece, menos ele sabe. E quanto mais ele cresce, mais dependente ele é. Ele é aquele que, como Moisés, fala assim: eu não quero sair daqui se o Senhor não sair daqui. É aquele que fala assim: Senhor, se você der uma palavra, basta uma palavra, eu sei que tudo vai se mudar. Mas eu sei que se o Senhor não der essa palavra, está tudo bem. Porque eu confio no teu cuidado pela minha vida. E essa é a diferença da maturidade espiritual, da maturidade humana. E vamos tomar cuidado, porque muito da maturidade humana tem sido pregado nos púlpitos por aí. Uma sabedoria humana que contraria a palavra do Senhor. Uma sabedoria humana que fala assim: vai que Deus vai te abençoar. Aquele que é maduro espiritualmente sabe, que fala assim: Senhor, eu só vou se o Senhor for. Porque se o Senhor não quiser, eu fico aqui. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. O diabo, assim como o Peter Pan, ele não quer que a gente cresça. E a gente está na nossa rotina. Temos o nosso trabalho, temos os nossos relacionamentos. E a gente nunca vai crescer se a gente não buscar, se a gente não se esforçar, se a gente não quiser. Por isso eu quero convidar a cada um a fechar os seus olhos nessa manhã. Cada um a fechar os seus olhos. E eu quero agora te convidar a colocar a sua vida diante do Senhor. E eu quero começar convidando aqueles que talvez tenha descoberto hoje que não é filho de Deus, mas é neto talvez, sobrinho, afilhado. Aquele que talvez, tanto aqueles que estão aqui quanto aqueles que estão nos acompanhando pela internet, possam ter descoberto hoje que talvez nunca, até este momento, tenha aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque sempre entendeu que era assim, mas não se lembra de ter confessado ao Senhor como seu Senhor e Salvador.
não se lembra de ter assumido e aceitado ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero te convidar, se você é esta pessoa neste momento, eu quero te convidar a repetir uma oração comigo. E eu quero te convidar a aceitar ao Senhor como seu Pai neste momento. A você aceitar ao Senhor, entender que Ele te ama tanto, que mesmo você e eu não merecendo, Ele resolveu nos amar e Ele resolveu nos adotar como filhos dEle. E dessa forma os nossos pecados eles são perdoados. Dessa forma nós somos justificados por Ele e somos feitos novas criaturas. E eu quero te convidar, então, neste momento, a repetir comigo a seguinte oração: Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e agradecer pelo teu amor. E eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. E eu quero te pedir perdão por não ter aceitado o teu sacrifício antes. Mas eu quero neste momento te receber como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que você venha fazer morada no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. E agora eu quero também ainda colocar cada uma das vidas, Senhor, que estão aqui. E cada um daqueles que tiverem visto algo, que tenham entendido que ainda talvez estejam como crianças porque ainda têm medo. Porque ainda não entenderam, Senhor, quem o Senhor é. Talvez como criança, Senhor, nós não tenhamos, Senhor, buscado ainda te conhecer mais. A gente reclama de ir para a escola, Senhor. Que dirá, Senhor, reclamar de vir à tua casa. Que dirá, talvez, reclamar de ter o nosso tempo, Senhor, de comunhão contigo, da leitura da tua palavra, oração. Reclamar, talvez, de participar dos estudos. Mas, Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores e neste momento, nesta manhã, nós queremos reconhecer o nosso erro diante de Ti e Te pedir perdão. E Te pedir, Senhor, que o Senhor possa afastar todo o mal, todo engano. Senhor, tira, Senhor, todo aquilo que tem nos impedido, Senhor, toda a preocupação dessa vida, todas as ansiedades, Senhor, que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito e que possamos caminhar no nosso crescimento espiritual. Senhor Deus, que em nome de Jesus possamos deixar de ser Peter Pans, que possamos deixar de dar ouvidos aos Peter Pans, aqueles, Senhor, que vêm, Senhor, com enganos e tentam nos impedir de crescer. Que nós possamos, Senhor, buscar, Senhor, o crescimento em Ti. Buscar essa maturidade, nos tornarmos maduros a ponto, Senhor, de sermos realmente, Senhor, testemunhas Tuas onde nós estivermos. E possamos Te conhecer mais e mais. E este conhecimento, Senhor, levar outros a Te conhecerem mais e mais. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, continuar ministrando aos nossos corações e revelando tudo aquilo que precisa ser mudado. Para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Olha, hoje eu aprendi que o Robin Hood, então, ele tem nada a ver com o Peter Pan, né? Meu Deus. Mas mais que isso, eu aprendi a necessidade de crescer. E louvado seja Deus por isso, né? Em nome de Jesus Cristo. Vamos então iniciar então a Assembleia. E para isso eu quero também agradecer a presença de todos os nossos irmãos que acompanharam o culto online. E olha, estava bem cheio hoje o canal, hein? A dona Dilma, a Gi, os meus pais, a Luzia,
a Monique. Aliás, né, eu mandei as fotos para a Monique, o cantinho do Nicolas ali. O Nicolas vai ficar feliz com o cantinho dele. Deus abençoe a vida de cada um que pôde acompanhar o culto, esses que se manifestaram aqui pelo chat, mas também certamente outras pessoas que nos acompanharam. Que Deus abençoe a sua vida, e fica aqui o convite para que você possa também participar presencialmente dos nossos cultos. Você que é membro e por algum motivo não pôde estar aqui, certamente estará conosco no próximo domingo em nome de Jesus. E você que não conhece a igreja ainda, venha nos conhecer, está feito o convite para que você possa cultuar a Deus presencialmente conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Nós estamos encerrando agora, então, a transmissão ao vivo. Que Deus continue na sua vida, na sua casa, abençoando em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém?